tudo bem? Você está no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa, sou professora de História, pedagoga e mestre em Políticas Públicas. E dentro do mês de março, o canal Aloxi vai estar falando sobre os 4 pilares da educação. Então, se você gostar da nossa aula de hoje, se você gostar do conteúdo, se inscreva, dê sugestões, ative o sininho e assim você vai estar recebendo todo o nosso conteúdo. Então vamos falar um pouco hoje sobre o terceiro pilar, né, dos 4 pilares que nós temos na educação. Lembrando que os 4 pilares são aprender a conhecer, que nós falamos na primeira semana de março, aprender a fazer, e hoje nós vamos falar do aprender a conviver. E o quarto, que vai ser na próxima semana, vai ser o aprender a ser. Então vamos lá. Esses 4 pilares, eles foram produzidos em 1999, né, pelo francês Jacques Delors, e ele traz uma ideia de educação para o século XXI, né, uma educação não só escolar, mas uma educação que é para a vida inteira. E ele traz esses 4 aspectos que com certeza não são tão simples de se colocar em prática. Hoje nós vamos ver o de conviver, né? Aprender a conviver. Eu acho que esse, eu não sei se é o mais difícil, mas com certeza ele é muito complexo. A sociedade, a humanidade, ela não sabe conviver, tanto ela não sabe conviver que ela produz guerra durante todo o seu período de existência. Então a convivência é um processo muito complicado. Se a humanidade conseguir conviver bem, sem conflitos, descobrimos, né, a chave de uma humanidade sem problemas. Então, como a escola, né, que é o nosso foco, ela reproduz a sociedade, a gente sabe que a convivência ela é complicada, tanto que a gente vê muitas pessoas que falam o seguinte: eu prefiro trabalhar com os animais do que trabalhar com o ser humano, eu prefiro trabalhar com as máquinas ao invés de conviver, de trabalhar com o ser humano, porque a convivência realmente ela é bem complicada. E ainda mais numa sociedade de hoje, que é uma sociedade altamente competitiva. Como aprender a conviver se as pessoas estão competindo sempre? Competindo por uma vaga no emprego, competindo por uma posição social, competindo pela atenção, competindo por N situações. Então, para a escola isso realmente é bem difícil de ser feito, porém é parte, né, dos pilares da educação e precisa ser perseguido e, se possível, conseguir atingir o máximo, né, de uma convivência saudável, uma convivência estável, uma convivência equilibrada dentro da unidade escolar, para que as pessoas que ali estão, elas possam estar levando para a sua vida. Então eu trouxe o que o texto coloca, né? Ele sugere 2 vertentes para a gente trabalhar esse conviver. Um seria a descoberta do outro e o outro participar de projetos comuns. Então vamos tentar pegar um, né? Depois a gente fala do outro um pouquinho mais aprofundado. Descobrir o outro. Tá, o que é descobrir o outro? É ter a percepção do outro de fato como um ser humano. É valorizar o outro de fato como um ser humano. E aí, sendo dessa forma, os estigmas, os preconceitos, eles acabam tendo que vir por terra, porque para você reconhecer o outro como igual a você, você precisa não ter essas carapuças, né? Você precisa ser uma pessoa o quão mais bem resolvida possível. Então cabe à escola, sim, cabe a toda a sociedade, mas cabe à escola, sim, tá procurando desconstruir essas relações, né, de que o outro é superior, de que o outro é inferior, de que o outro por ser diferente tem que ser tratado de forma a ser menos ou a ser mais. Então esses conceitos eles precisam ser trabalhados e desfeitos dentro da escola e da sociedade. E o outro ponto que o texto traz, né, é participação de projetos comuns.
Por que ele coloca isso? O texto ele coloca que se você tem diferentes tipos de pessoas que trabalhavam o mesmo projeto, elas conseguem se identificar como o outro que é diferente, mas que tem princípios iguais. Então fica mais fácil você trabalhar essa convivência ali naquela relação. E na escola, se você consegue fazer isso, com certeza você consegue melhorar as relações dentro da escola. Uma coisa que é importante, né, nesse aprender a conviver é que convivência é uma coisa prática, não é uma coisa teórica. Então, diferente, né, do conhecer, aprender a conhecer, tem teoria, tem muita prática, mas tem muita teoria. O aprender a fazer tem teoria, mas tem muita prática. E o aprender a conviver é prática, né? A gente diria que a teoria aí, ela é mínima. Então, nós precisamos desenvolver a empatia, né? E como que se desenvolve a empatia? Primeiro que os professores, os gestores, a equipe escolar, ela precisa ter a prática da empatia entre os seus pares. É a primeira coisa. Não adianta você falar numa reunião pedagógica para os seus professores, né? Suponhamos que você seja da equipe pedagógica. Olha, vamos ter empatia, vamos promover a empatia entre os alunos, a empatia com a sociedade. Se o corpo docente, ele não tem empatia entre si. Então, essa empatia, ela precisa acontecer em todos os setores. É você perceber o outro e fazer ações aonde você se coloca no lugar do outro. Isso é muito importante, você tentar entender o outro, perceber o outro, sentir o outro. Isso existe várias técnicas, vários exercícios que você pode estar fazendo, né? Eu vi uma prática, quando se trabalhava a terceira idade numa determinada escola, a equipe de professores trouxe para a escola e colocou nas crianças óculos que elas começavam a enxergar de forma diferenciada, colocou pesos nas pernas para que elas andassem de forma dificultosa, colocou luva na mão e aí a criança tinha que estar manuseando dinheiro, fazendo algumas atividades para que ela percebesse como que o idoso sentia a vida e percebia a vida. Então isso é você ter empatia. Então existem várias atividades onde você pode estar desenvolvendo a empatia, mas volto a ressaltar, primeiro a empatia, ela precisa estar na equipe gestora, na equipe docente, para depois a gente conseguir conversar com os alunos sobre empatia. Senão, ela não existe. Se você falar, professores, vocês têm que ter empatia com seus alunos. Se a equipe gestora não tiver empatia com os professores, não acontece, né? Não acontece porque não faz sentido. Trocar competição pela colaboração. Então, na escola, a competição, ela tem que não existir. A gente vive, sim, no mundo competitivo, mas dentro da escola, ninguém vai fazer competição, né? Não faz sentido isso. Nós temos que ter a colaboração. Mesmo nas questões de jogos, a gente pode estar desenvolvendo jogos escolares, até tendo a parte competitiva, sim, mas aonde a colaboração é mais importante, ela é mais ressaltada do que essa competição. Né, porque a competição ela vai estar gerando uma relação entre os alunos que não é o que a gente quer para a sociedade quando a gente fala em aprender a conviver. E se tiver a competição, ok, mas que as pessoas que percam e que ganhem, elas têm aí uma relação não de disputa, mas uma relação de apoio. Nossa, você ganhou, parabéns. Nossa, você perdeu, tudo bem, na próxima você vai estar ganhando o processo. Então, essa relação de, mesmo que tenha a competição, haja o respeito, né, entre as pessoas, ok, isso é possível acontecer. Sair do individual para o coletivo. As escolas que conseguem fazer isso, elas têm um ganho muito grande. Eu já vi algumas experiências de escolas que trabalham o coletivo na parte artística, por exemplo, de lápis de cor, de tinta guache, de pincel. O material é unificado para todas as crianças, não tem o meu e o seu, tem o nosso. A criança ela não é estimulada, incentivada a estar na individualidade, sim na coletividade. E aí aquele que pega o material, ele vai ter mais cuidado, porque o material é de todos.
Então, essa visão da colaboração, de sair do seu individual para o coletivo, ela é importante. Se uma criança, ela sabe mais matemática, ela se dispõe a ensinar a que sabe menos. Se uma criança sabe mais português, ela se dispõe a ensinar o que ela sabe. Isso acaba sendo automático na escola, que valoriza essa questão de sair do individual e do coletivo. O objetivo é que a classe inteira aprenda, e não que o Joãozinho, a Maria, o Silvio, a Silvia saibam mais, e sim que a classe inteira aprenda aquilo que for possível, cada um dentro do seu estágio. Porque quando a escola também tem essa valorização do pessoal, né, do coletivo e não do individual, as pessoas ficam felizes com aquela criança que tinha muita dificuldade e conseguiu atingir uma nota média. Né? Essa nota média para essa criança foi um sucesso incrível e ela precisa ser reconhecida, os colegas reconhecerem como, nossa, ela conseguiu atingir uma coisa muito especial, que é atingir a nota média, diferente daquela criança que tira sempre a nota alta, nota alta, nota alta. Essa criança sempre tira a nota alta, não que ela não tenha que ser valorizada, não é isso, mas é a gente entender que às vezes o esforço do outro foi muito maior, ele precisa ser reconhecido, valorizado, e todas as pessoas dentro da escola precisam dessa valorização. Então, sair aí da ideia do individual realmente para o coletivo. Sair de dentro da escola para o entorno. Isso é muito interessante nas relações de convivência, quando você consegue fazer projetos reais com o entorno da escola. Projetos que tenham significado, projetos que façam sentido, que aí pode ser qualquer tipo de projeto, projeto de arrecadamento de alimento para alguma entidade, ou projeto para estar resolvendo um problema do lixo, um problema do esgoto, um problema de uma rua específica, bancos de emprego. Eu já vi escolas que fazem bancos de emprego para os pais das crianças, então aí acaba circulando uma relação interessante com o entorno. Então dá para se fazer muitos projetos com o entorno, porque a convivência entre as crianças melhora, e entre o entorno, entre o bairro, entre as pessoas que estão ali em volta daquela unidade escolar. Então isso também colabora muito com a questão do aprender a conviver. Promover a solidariedade, então campanhas, tanto campanhas para roupa de inverno, campanhas de alimento, campanhas quando tem um desastre ecológico que precisa de água, de mantimento, enfim. É possível fazer uma série de campanhas onde a solidariedade humana ela apareça. E uma coisa também que eu penso ser muito importante é as pessoas perceberem que hoje você pode doar, amanhã você pode precisar. Então, quando você trabalhar com solidariedade, você fazer essas pontes, né? Então, de repente, uma determinada comunidade que nunca precisou de nada, passou por um problema, então agora ela está precisando, ou uma família que nunca precisou de nada, passou por um problema, ela está precisando, ou uma entidade. Então, essa solidariedade humana, mostrando que hoje um precisa uma ajuda, amanhã isso pode se inverter e tudo bem, não tem problema, faz parte das relações humanas, ela ajuda no processo de aprender a conviver. Então, essa seria, né, o terceiro pilar da educação, o aprender a conviver, que, a meu ver, é um pilar muito difícil mesmo de ser colocado em prática no mundo atual, onde nós temos, né, uma polarização muito grande, né, onde ou você é isso ou onde você é aquilo. Se você for assim, eu gosto de você; se você não for assim, eu não gosto de você. E dentro da sociedade isso teria que ser realmente desfeito, para que as pessoas convivam bem e consigam ter uma relação tranquila um com os outros, e nós diminuiríamos aí uma série de problemas e conflitos que a sociedade tem e traz para dentro das unidades escolares. Ok? Então é isso que o canal vai estar deixando para você hoje. Na próxima semana nós vamos trabalhar com o aprender a ser, que o aprender a ser também é um outro desafio. Acredito que a educação não chegou nesse nível, né? Eu acho que os três primeiros, eles estão mais presentes, né? O aprender a conhecer, o aprender a fazer, ok. O aprender a conviver, que é o que nós estamos vendo hoje, é dificílimo. E o aprender a ser, realmente, a sociedade, ela está engatinhando nesse processo.
Agradeço a sua atenção. Se você gostou do conteúdo, compartilha, deixa opinião aqui embaixo, deixa a sua sugestão para que nós possamos trazer vídeos que seja do seu agrado. Agradeço então, a próxima semana estaremos aqui com mais um pilar da educação. Até mais!